E aí, pessoal, tudo bom com você? Quando as pessoas ficam de frente com esse caso que eu vou falar hoje, sobre uma assassina em série, a ideia que todo mundo tem sobre mulher sendo sexo frágil vai ser imediatamente confrontada. A mulher foi considerada a maior serial killer da história pelo Guinness. Quem acredita que uma mulher não pode matar está completamente enganado. As mulheres podem surpreender e de formas cruéis, inimagináveis. Elizabeth Bathory, conhecida como a Condessa Sangrenta, foi uma das assassinas em séries mais notórias da história. Reza a lenda que ela matou mais de 600 meninas e mulheres jovens para se banhar em seu sangue, supostamente para preservar a sua juventude. Hoje, vamos falar sobre uma mulher que desafia a percepção de que apenas homens cometem assassinatos em série. Muito pelo contrário, existem várias mulheres que deixaram sua marca na história e a Condessa é um exemplo disso, sendo responsável pela morte de centenas de jovens mulheres, sendo assim reconhecida como a primeira serial killer mulher. Mas antes de aprofundarmos mais toda essa história, aproveite, já deixe seu like, se inscreva no canal que temos vídeo novo toda semana e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum deles. E agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje? Essa história que vamos contar hoje, ela é um pouquinho antiga. Ela ocorreu entre os séculos XVI e XVII. E no dia 7 de agosto de 1560, nasceu a Condessa Elizabeth Bathory. O que sabemos com certeza sobre sua infância e juventude é que ela cresceu em um ambiente de destaque social, com acesso à riqueza e à educação, e ela aprendendo vários idiomas. Sua família era extremamente poderosa e dominava uma boa parte do território da Hungria, na Transilvânia. Hoje, essa região é conhecida como Eslováquia, devido à consanguinidade ali presente, ou seja, por conta dos casamentos entre parentes. Essa prática era uma maneira que eles tinham de tentar manter a pureza da linhagem nobre entre as famílias. E, inclusive, os pais de Elizabeth eram primos. E devido a essa união genética, Elizabeth enfrentou problemas de saúde relacionados a essa prática. E quando criança, aos 4 anos, Elizabeth começou a apresentar crise de epilepsia, uma condição que naquela época não era diagnosticada como conhecemos hoje. Mais tarde, ela sofreu oscilações extremas de humor, adquirindo uma personalidade bipolar e tinha momentos de raivas incontroláveis. Cresceu sendo mimada e sem qualquer tentativa de disciplina por parte de suas governantas. Ela chegou a testemunhar sangrentos conflitos territoriais e viu suas irmãs serem violentadas e mortas por soldados durante um ataque ao seu castelo. Para alguns estudiosos, esses traumas podem ter contribuído para o desenvolvimento de seu sadismo. Como a família Bathory estava ansiosa para expandir ainda mais sua influência, Elizabeth ficou noiva de seu próprio primo aos 10 anos de idade. Sua personalidade forte se revelou desde cedo, e ela estava determinada a manter o seu status de condessa, especialmente porque seu futuro marido não possuía um título tão elevado quanto o dela. E Elizabeth se recusou a adotar o sobrenome do marido, uma prática comum na época que ainda é seguida por vários lugares, e incluído aqui mesmo no Brasil. E como resultado, foi o marido que adotou o sobrenome Bathory. O casamento ocorreu no dia 8 de maio de 1575, quando ela tinha 15 anos, uma idade comum para casamentos daquela época, e a cerimônia contou com mais de 4.500 convidados, sendo descrita como uma festa inesquecível. E após o casamento, Elizabeth passou a viver no castelo de Ketches. Mas naquela época do casamento, o marido de Elizabeth era um homem de grande poder, com influência significativa no exército, especialmente durante as batalhas contra os turcos. Ele era altamente respeitado devido ao seu papel e poder militar. No entanto,
ele também trouxe para casa algumas das práticas brutais que havia aprendido na guerra, e incluindo métodos de torturas usados para extrair informações de seus inimigos. Porém, essas experiências e hábitos violentos tiveram uma influência negativa sobre Elizabeth, porque apesar de ela ter apenas 15 anos na época do casamento, começou a se envolver nas práticas cruéis introduzidas por seu marido, que incluíam a tortura de pessoas. E depois de anos de casados, eles tiveram vários filhos, dos quais apenas 2 filhas e 1 filho chegaram à idade adulta. Assim como Elizabeth foi criada por uma governanta, seus filhos também foram. Isso aconteceu porque Elizabeth, enquanto seu marido estava frequentemente ausente por causa da guerra, assumiu a gestão das propriedades e negócios do casal. E enquanto Elizabeth gerenciava os negócios da família, começaram a circular rumores que severas punições eram aplicadas aos seus servos. Os crimes da Condessa Bathory atingiram seu auge após a morte do seu marido em 4 de janeiro de 1604, quando ela tinha 40 anos. Foi nesse período que seu desejo de matar teria se intensificado. Elizabeth atraía garotas jovens entre 10 e 14 anos para seu castelo com a promessa de trabalho como servas domésticas. No entanto, a oferta rapidamente se transformava em uma cena de horror, com as torturas e mutilações começando logo em seguida. Ela usava maneiras horríveis de punição, como dedos sendo cortados, agulhas sendo cravadas embaixo das unhas e diversas formas de espancamentos com porretes e açoites farpados. E uma das torturas que ela usava, que ela aprendeu inclusive com o seu marido, era a qual ela colocava óleo em um papel e o entrelaçava no dedo dos pés das criadas e depois simplesmente ateava fogo. Uma outra técnica que ela usava era passar algo muito doce como mel nos corpos das servas e depois as deixava para os insetos se alimentar. E um dos casos mais comuns, que ela mais usava assim, todos esses castigos, era dar banhos gelados em suas vítimas na neve do lado de fora, em um clima extremamente frio. E muitas vezes isso resultava na morte por fome ou congelamento. Foi então que ocorreu a mórbida prática que lhe concedeu o apelido de Condessa Sangrenta. Elizabeth Bathory se banhava no sangue de suas vítimas. Após a morte do marido, uma das companheiras de Elizabeth, chamada Ana, é amplamente acreditada como uma sábia ocultista alquimista, e supõe-se que ela realizava rituais de bruxaria e magia negra, e também havia rumores de que Ana era uma de suas amantes. Conforme a idade chegou, Elizabeth estava ficando amedrontada pelo simples fato de começar a estar envelhecendo, e queria um modo para reverter tudo isso. Então passou a acreditar que o sangue das escravas fosse sua fonte de juventude. E isso tudo ocorreu em um incidente, quando uma de suas servas escovava seu cabelo, por ela ter puxado um pouquinho mais forte o cabelo dela, Elizabeth ficou possessa e a espancou. E no ato do acontecimento, uma gota de sangue caiu em sua mão e ao olhar, ela acreditou fielmente que sua pele havia se tornado mais jovem. Então, Elizabeth deduziu que, como a serva era jovem e virgem, ela era pura de pecados e acreditava que isso explicava a eficácia do sangue na sua crença de rejuvenescimento. Foi então o real motivo que levou Elizabeth a atrair meninas cada vez mais jovens para o castelo. Reza a lenda que Elizabeth tinha um calabouço no castelo com gaiolas cheias de lâminas e agulhas, onde ela pendurava as servas para que o sangue delas caísse diretamente sobre ela. E apesar dos rumores, esses fatos nunca foram amplamente confirmados por ninguém. E com os dias passando, ficava cada vez mais difícil de Elizabeth esconder seus crimes. Os pastores começaram a achar cada vez mais suspeitos os rituais fúnebres que a condessa mandava celebrar para as criadas que morriam subitamente. E Elizabeth justificava as mortes como sendo de cólera ou causas naturais. Mas as explicações eram sempre vagas e nebulosas. Com a crescente frequência dos eventos, os pastores começaram a desconfiar, especialmente porque Elizabeth
impedia os pastores de examinar os corpos das vítimas, permitindo que apenas vissem os rostos. Assim, com essa atitude, acabou que alimentando mais ainda a desconfiança deles. E as suspeitas levaram alguns anos antes de ser solucionadas por completo. E foi em março de 1610 que iniciou uma investigação no castelo de Elizabeth, e relatos já afirmavam que torturas ocorriam no castelo. E quando os enviados do rei encontraram evidências de que elas estavam acontecendo naquele momento. Eles presenciaram um pouco de sangue e viram paredes inteiras manchadas com ele. Corpos de meninas mortas ou morrendo foram encontrados escondidos sobre a tábua do assoalho, em armários e em outros locais que poderiam ser facilmente ocultados. Elizabeth mantinha um livro em sua mesa com o nome de todas as vítimas. E com isso, logo os rumores foram tomados como fatos e espalhou-se a notícia de que Elizabeth era sim uma assassina em série e torturadora de mulheres jovens. Até que, em outubro de 1610, foram coletados 52 depoimentos de testemunhas contra Elizabeth. E esse número aumentou dramaticamente para mais de 300 depoimentos, sendo de pessoas nobres, servos, padres e até mesmo pessoas consideradas cúmplices dela. E em 26 de dezembro de 1610, Elizabeth foi presa junto com alguns de seus criados, que confessaram os crimes após serem torturados. No entanto, como Elizabeth era membro da nobreza, não pôde ser julgada pelos seus atos. Acreditava-se que condená-la à morte mancharia a reputação de toda a sua família. E por isso, decidiram sentenciá-la à prisão perpétua. Já seus cúmplices foram severamente punidos, com alguns sendo até decapitados, pagando por seus crimes com suas próprias vidas. Só que a prisão perpétua de Elizabeth foi um pouquinho mais cruel do que se possa imaginar. Ela foi confinada dentro de uma parede no castelo. Sua cela era um buraco na parede, sem portas ou janelas, com apenas algumas aberturas para ventilação e para passar comida. E Elizabeth passou 4 anos imóvel dentro daquele espaço. Ela foi encontrada morta no dia 21 de agosto de 1614, com 54 anos. Mas até hoje não se sabe ao certo a data exata de sua morte, já que foram encontrados no aposento vários pratos de comidas intactos. No entanto, ainda existem rumores e questionamentos se Elizabeth Bathory foi realmente uma super serial killer ou uma simples vítima de uma conspiração. Alguns autores sugerem que os crimes atribuídos a Elizabeth podem ter sido fruto de rumores sem fundamentos, pois ela era extremamente rica e influente em uma época em que as mulheres não deveriam exercer nenhum tipo de poder. E as acusações contra Elizabeth foram politicamente motivadas e que os corpos encontrados poderiam ter sido falsificados. Porém, oficialmente, acredita-se que os crimes de Elizabeth começaram em 1590 e deram por fim quando ela foi presa em 1610. E até hoje, o número exato de vítimas é desconhecido, mas estima-se que tenha sido em torno de 650 camponesas. Mas, independente da quantidade, esses dados a colocaram entre as maiores serial killers da história. Elizabeth Bathory foi inclusive reconhecida pelo Guinness World Records como a assassina mais prolífica de todos os tempos. E após ser enterrada, seu corpo precisou ser removido do cemitério, devido ao alvoroço dos moradores sobre o simples fato de ter a presença de uma serial killer em seu cemitério. E após esse ocorrido, um novo local de sepultamento de Elizabeth nunca foi descoberto. Há teorias de que ela foi enterrada em um túmulo sem nome na cripta da família Bathory ou em sua casa de infância. Mas quando um túmulo foi aberto em 1938, ele estava vazio. Com isso, tanto seu local de descanso final quanto a verdade sobre sua culpa permanece um verdadeiro mistério até hoje. E é isso, gente. E assim encerramos mais um caso de hoje. Me deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso.
Se vocês acreditam que possa ser realmente uma teoria da conspiração ou simplesmente que Elizabeth seja uma mulher perturbada e sádica. Bom, espero que tenham gostado da história. Se achar interessante a forma que foi contada, aproveite, já deixe seu like e se inscreva no canal. E vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Gente, hoje tá chovendo, é pra ser um dia tranquilo pra mim gravar. E os filhos dos vizinhos resolveram bater bola no meio da chuva. Você acha que eu posso com isso?